Boa noite a todos. Aqui é a professora Thaís Najara. Nós vamos iniciar agora a correção do nosso terceiro exercício, tá? Que trata aí sobre o reino Monera. A questão 1 desse exercício diz o seguinte, acompanhem comigo. Durante um exame de uma criança enferma, o médico explica aos pais que o paciente tem uma doença causada por um organismo unicelular, ou seja, formado por uma única célula, procarionte, e que pode ser combatido com o uso de medicamento conhecido genericamente como um antibiótico. O médico descreveu um organismo classificado como. Esse organismo descrito aqui no enunciado da questão é um fungo? Faz parte aí do reino fungi? Não, né? De jeito nenhum. É um animal? Também não. É um protista? De modo algum. É um vírus? De jeito nenhum. É um Monera? Com certeza. Qual é a característica que me faz ter certeza que esse organismo é um Monera? Essa aqui, ó, o fato de ele apresentar a célula procarionte. Lembra que célula procarionte é aquela célula mais primitiva, que não tem a membrana nuclear, não tem um núcleo. Todos os organismos que têm célula procarionte estão no reino Monera. Aliás, a célula procarionte, ela só existe no reino Monera, tá? Todos os reinos posteriores, né, protista, fungi, animal, vegetal, vão ter célula eucarionte. Então, a célula procarionte é exclusiva dos organismos que fazem parte do reino Monera. Além disso, o antibiótico, ele é um medicamento para tratar doenças bacterianas e as bactérias estão presentes no reino Monera. Então, seria aqui a letra E. Questão número 2. Analise as afirmativas abaixo sobre as bactérias e marque a alternativa incorreta. Vamos relembrar um pouquinho aí as características das bactérias, as características do reino Monera, tá? Aqui, ó. Reino Monera. Os representantes desse reino são quem? São as bactérias, as cianobactérias e as arques. Quais são as principais características que eu tenho que gravar desse reino? O fato de todos os organismos terem célula procarionte e todos eles também são unicelulares, todos eles são formados por uma única célula, tá? Essas aqui são as principais características aqui do reino Monera e, consequentemente, dos representantes desse reino. Então, vamos lá, as bactérias são unicelulares, apresentam uma única célula? Com certeza, vimos que sim, né? B, as bactérias são organismos procariontes? Também. Todos os organismos do reino Monera são unicelulares e procariontes. C, nas bactérias estão presentes as mitocôndrias? De modo algum. Mitocôndria é uma organela que só está presente nas células eucariontes, tá? A única organela que vai ser encontrada no interior das bactérias vai ser os ribossomos, tá? Então, essa aqui é a resposta incorreta, é a que você vai marcar, a letra C. Vamos ver aqui o que diz a letra D e E. As bactérias podem apresentar flagelos? O que são flagelos? São longos filamentos, aqui ó, que servem para o deslocamento das bactérias. Então, aqui é uma foto externa de uma bactéria, ampliada, logicamente, e aqui eu tenho os flagelos, são esses filamentos longos. Eles servem para a bactéria se locomover, tá? E, na classificação em 5 reinos, as bactérias pertencem ao reino Monera? Com certeza, então você pode confirmar aí que a resposta incorreta é a letra C. Questão 3. As bactérias são classificadas como 1. Estas podem apresentar vários formatos, dentre eles a forma de bastão. Quando isso ocorre, a bactéria é denominada de 2. Marque a alternativa que substitui corretamente os números indicados em 1 e 2. Muito bem, as bactérias são organismos, aqui a letra A diz 1, eucarionte unicelulares? Não, né? Lembra, as bactérias têm célula procarionte, então essa aqui já estaria errada. B, elas vão ser organismos procariontes? Sim, unicelulares também. Então, o 1, por enquanto, aqui está correto.
Vamos continuar aqui. As bactérias que têm forma de bastão, elas são denominadas aqui de bacilos? Com certeza. Vamos ver uma outra imagem aqui, ó. As bactérias podem apresentar várias formas. Aquelas que apresentam forma arredondada são denominadas de cocos. Aquelas que apresentam forma semelhante a um bastão são chamadas de bacilos. Aquelas que apresentam uma forma que lembra uma vírgula são conhecidas aí como vibriões ou vibrião. E aquelas que têm uma forma mais espiralada, elas podem ser chamadas de duas formas, né? Espirilos ou espiroquetas. Esse formato aqui parece um macarrãozinho, tá? Vamos lá. Então, a alternativa certa é a letra B. Questão 4. A divisão binária, que é um tipo de reprodução assexuada que ocorre nas bactérias, também chamada de cisciparidade, ou ela pode também ser chamada de bipartição, é um processo que gera bastante variabilidade genética devido à recombinação de material genético? Não. Primeiro, que divisão binária é um tipo de reprodução assexuada. Na reprodução assexuada não vai haver recombinação de material genético, ou seja, troca de material genético. E, consequentemente, não vai haver variabilidade de genes, tá? Os genes todos vão ser idênticos, então a letra A está errada. Nesse tipo de reprodução, dá origem a vários organismos por causa da fragmentação do indivíduo em várias partes iguais, é errado, tá? O indivíduo ele não vai se fragmentar, ele não vai perder uma parte de si. Simplesmente ele vai duplicar o seu material genético e a célula vai se dividir em duas, e eu vou ter dois organismos idênticos. Então, a letra B também não está correta. C. É um processo que não gera variabilidade genética e dá origem a clones, ou seja, indivíduos idênticos? Exatamente, tá? É a letra C. A divisão binária, ela não vai favorecer ali uma variação genética e vai dar origem a indivíduos idênticos. D. A resposta certa é a letra C, mas vamos ver o que fala a D e a E. Leva à produção de indivíduos totalmente diferentes, errado, são indivíduos idênticos. Ocorre basicamente em todos os indivíduos pluricelulares, errado, tá? De modo algum. Plantas, animais são indivíduos que possuem muitas células pluricelulares e nós não temos esse tipo de reprodução, tá? Assexuado. Nosso tipo de reprodução é sexuada. Questão 5. O organismo A é um parasita intracelular constituído por uma cápsula proteica que envolve a molécula de ácido nucleico. O organismo B tem uma membrana lipoproteica revestida por uma parede rica em polissacarídeos que envolvem um citoplasma, onde se encontra seu material genético, constituído por uma molécula circular de DNA. Esses organismos são respectivamente. Então, a questão 5, ela te dá uma descrição de dois organismos, um organismo indicado em A e um organismo indicado em B. E ela pede para você identificar corretamente, respectivamente. Essa palavra significa na ordem, né? Na ordem em que a questão pediu. Como ele te dá a primeira descrição do A primeira palavra das alternativas vai se referir ao organismo A e a segunda palavra das alternativas vai se referir ao organismo B. Como é o nome do organismo que é um parasita intra, de dentro da célula, que vai ter uma cápsula proteica, uma cápsula de proteína, onde a molécula de ácido nucleico vai estar lá dentro. Como é o nome desse organismo? São os vírus, né, gente? Tanto que aqui só tem, ó, bactéria e vírus na primeira palavra. Esse tipo de descrição é um vírus. Lembra, os vírus são chamados de parasitas intracelulares obrigatórios, parasitas de dentro da célula, tá? Então, aonde tem bactéria na primeira palavra, você pode eliminar. E aí, agora o organismo B. O organismo B tem uma membrana lipoproteica revestida por uma parede rica em polissacarídeos que envolvem um citoplasma,
onde no citoplasma se encontra seu material genético constituído por uma molécula circular de DNA. Que tipo de organismo é esse? Qual é o organismo que tem o seu material genético localizado no citoplasma? Esse tipo de descrição é aquela célula chamada de procarionte. A célula procarionte, ela tem o seu DNA no citoplasma, tá? Esse tipo, então, de organismo vai ser uma bactéria. Lembra, somente bactéria tem célula procarionte. O DNA da bactéria é circular e ele está presente no citoplasma. O DNA dos protozoários e dos fungos estão presentes no núcleo, então a resposta certa seria a letra E. E assim a gente encerra a correção. Uma boa noite para vocês.